estou tendo um retornozinho aqui, um microfonezinho. Meus irmãos, hoje lidaremos com um assunto triste e delicado, mas que precisa ser tratado à luz das Escrituras. Nós iremos falar sobre violência sexual, neste capítulo que trata sobre a violência contra Diná. E é um dos capítulos mais tristes do livro do Gênesis, mas que é contado de modo sábio por Moisés, e há vários indícios na construção do capítulo que demonstram a reprovação de Deus desse ato terrível dos filhos de Siquém, e Deus condena Siquém e a sua terra, e também aponta o erro dos irmãos de Diná. Então é um capítulo surpreendente. Nós vamos fazer uma leitura participativa e depois vamos à exposição do texto. Ora, Diná, filha de Lia, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem, e falou-lhe ao coração. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam os seus filhos no campo com o gado, calou-se, pois até que voltassem. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muito se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Apresentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: Ache eu mercê diante de vós, e vos darei o que determinardes. Então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã Diná, responderam com dolo a Siquém e a seu pai Amor, e lhes disseram: sob uma única condição permitiremos que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Se, porém, não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Estes homens são pacíficos para conosco, portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los, e recebamos por mulheres as suas filhas e demos-lhes também as nossas.
o seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos, pois, com eles e habitarão conosco. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Todos os seus bens e todos os meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Responderam: abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Vamos orar. Senhor, pedimos graça e luz do Espírito Santo para a compreensão da tua palavra. Sejamos instruídos, sejamos consolados, sejamos advertidos, sejamos guiados à prudência. É o que nós choramos em nome de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Temos dados no nosso país que demonstram que de 2015 até 2021, quase 203 mil crianças foram violadas sexualmente na nossa nação. Esse é um dado alarmante, mas vale ressaltar que esses são os casos registrados. A maior parte desses casos não são registrados, porque muitos desses casos se dão dentro da própria casa, dentro do próprio lar. Os dados também vão comprovar e vão mostrar que a maior parte de abusadores de crianças são membros da família ou muito próximos aos membros da família. Abusos acontecem em creches, em escolas, em qualquer outro lugar onde a criança esteja vulnerável, esteja acessível. Mas muitas vezes acontece dentro do próprio ambiente familiar. Há dados muito curiosos no Nordeste, por exemplo. Eu não sei se esses dados que eu vou falar são por experiência pastoral. Não sei se há dados oficiais sobre isso, deve haver, a polícia deve ter isso registrado. Mas há muitos casos de abuso sexual em regiões de sítios, por exemplo, por familiares, tios, primos. E, majoritariamente, as meninas são mais abusadas do que os meninos. Essa é uma realidade terrível na nossa nação. Mas podemos falar também de dados que são alarmantes com respeito ao abuso, à violência contra mulheres. Mulheres são violentadas não de agora, se nós estudarmos desde os tempos bíblicos, povos antigos, bárbaros, quanto o estudo a respeito das invasões bárbaras na Idade Média, quando os bárbaros queriam render uma cidade ou um povo, eles violentavam as mulheres ali. Isso faria com que os homens fossem humilhados, presos e mortos. Quando nós observamos casos mais recentes, também vemos isso, em história mais recente, e ainda hoje as mulheres, infelizmente, são muito suscetíveis ao abuso masculino. Desejo e poder estão envolvidos nisso. O desejo tem a inclinação de domínio sobre algo que é desejado. Mulheres são abusadas verbalmente nas ruas,
elas são abusadas nas instituições que trabalham, nas empresas que trabalham, nas universidades, e infelizmente muitas vezes também são assediadas dentro da própria igreja que congregam. Há muitos casos de muitas mulheres que foram abusadas pelos próprios pastores nas igrejas. Esse é um fato. Esse é um fato. Então, o meu discurso aqui, introduzindo esse sermão, não é um discurso que visa a potencializar uma ideia feminista, não é isso. É mostrar uma realidade que está presente nas Escrituras e que vai se perpetuando enquanto nós estivermos nessa condição terrível de pecado. Então, eu vou dar alguns conselhos mais tarde sobre essas questões relacionadas às crianças e também relacionadas às mulheres. Crianças devem ser protegidas e as mulheres também devem ser protegidas. Infelizmente, os homens hoje têm mais tendência a protegerem um pouco mais as crianças, mas têm a tendência de empurrar suas esposas para a cova dos leões. Isso é lastimável, porque isso demonstra que os homens da nossa geração são como siquemitas circuncidados, fracos que não conseguem lutar para proteger suas mulheres. Mas vamos observar o texto. Nós estamos diante de um texto muito tenso, e eu vou tentar ser um tanto quanto ameno nas palavras por conta das crianças que estão no culto. Mas os irmãos irão observar isso e certamente conversarão com as crianças depois, porque eles vão fazer algumas perguntas a vocês. Então, boa sorte para vocês, Deus abençoe. Aqui temos uma violência terrível contra Diná, e esse não é o tipo de capítulo que eu gosto de pregar, mas eu tenho que pregar. Não tenho como pular do 33 para o 35, né? E a Escritura diz que toda ela é inspirada por Deus, então isso deve ser considerado. Podemos dizer que neste capítulo nós temos aqui um profundo relato que nos leva a um profundo estudo como desejos pecaminosos são e podem ser devastadamente destruidores na vida das pessoas. Desejos não legítimos do ponto de vista de aprovados pelas Escrituras podem ser destruidores para as pessoas, podem ser devastadores para as pessoas. Então nós vamos começar falando sobre isso, sobre desejos pecaminosos. Observe que inicialmente temos que conceituar o que é desejo e então ampliarmos isso para as cenas que temos diante de nós aqui neste capítulo. Os filósofos conceituaram a palavra desejo de várias formas na história, mas em termos primários podemos dizer que desejo é apetite, é fome. Desejo é anseio por algo que proporciona prazer. Alguém já disse que desejo é a tristeza por não ter algo que se quer. Baruch Spinoza, filósofo judeu. Desejo é a tristeza por algo que não se tem, por algo que se quer. Então, essa tristeza impele aquele que tem o desejo a conseguir aquilo que ele quer, muitas vezes a qualquer custo. Como seres criados por Deus, temos desejos, isso é normal. O desejo pode estar debaixo da aprovação de Deus, como desejar o bem de uma pessoa, desejar fazer um ato de bondade a alguém ou um ato de bondade a si mesmo em detrimento do mal que a pessoa receberá quando nós buscamos o nosso próprio bem. Desejos pecaminosos são ânsias por algo que aborrece a Deus. Não apenas o saciar desse desejo é pecado, irmãos, mas o próprio desejo é em si pecado. Jesus disse o seguinte: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. A própria intenção aqui pecaminosa já se configura pecado. O próprio desejo de pecar já é pecado. É diferente de tentação, quando você é impelido pela sua própria carne ao pecado, mas você resiste. O desejo é uma alimentação constante de uma fantasia que busca saciar mentalmente algo que você quer saciar concretamente.
O desejo envolve tudo isso. Então, nesse capítulo, temos dois tipos de desejos pecaminosos. Há uma grande lista nas Escrituras de pecados relacionados ao desejo, mas aqui nós iremos lidar com o desejo sexual pecaminoso fora do casamento, e o outro desejo que é devastador mostrado nesse capítulo é a vingança por meio de assassinato. Então, temos aqui o capítulo 34 tratando sobre desejo em relação à sexualidade e em relação ao morticínio. Os filhos de Jacó alimentaram o desejo de vingança e colocaram isso em prática. Então, personagens que temos aqui diante de nós são Diná, filha de Lia, Siquém, filho de Amor, que era príncipe de Siquém, e ele era um homem respeitado na sua terra, e era o nome da terra também, né, do lugar onde eles estavam. Temos Jacó, seus filhos, e temos os homens de Siquém. Esses são personagens que estão na história. E todos eles estarão envolvidos aqui, nos ensinarão muitas coisas a respeito do que o texto pretende nos dizer. Lembremos que, numa narrativa, temos vários indícios do que Deus está querendo dizer quando a história está sendo contada. Então, não sei se os irmãos perceberam, mas várias vezes o texto usa a palavra ou o termo que Diná foi violada. Algo que não se deveria fazer naquela terra, coisas assim. Então, essas frases de Moisés estão demonstrando condenação ao ato que aconteceu em relação a Diná. Moisés não precisava dizer assim, isso foi errado, isso foi abominável. Então, ele está contando a história, no meio da história, ele vai mostrando através de alguns termos que aquilo era reprovável, inclusive naquela época, que não era normal, nem naquela época, como não é normal hoje em dia. Uma outra coisa que nós percebemos aqui na condução de toda essa história é a postura de Jacó. Quando é que nós observamos Jacó aparecendo ativamente aqui? Primeiro, quando o texto diz, no versículo de número 5 em diante, o texto diz assim: quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam seus filhos no campo com o gado. O que é que diz agora? Calou-se, pois até que voltasse. Ele contou depois aos filhos. Mas aqui chama-nos a atenção a ideia de calou-se. Depois, uma ação ativa de Jacó está no versículo 30. E disse Jacó a Simeão e Levi: vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores dessa terra. Em nenhum momento nós vamos ver Jacó dizendo assim: minha filha, venha cá. O que fizeram com você? Em nenhum momento nós vamos ver Jacó tomando a frente aqui para resolver essa situação. Na verdade, a resolução proposta aqui era o casamento de Siquém com Diná. Depois de ter abusado dela, ele amou-a. Veja como o coração humano é perigosíssimo e assustador. Como depois de um ato de tamanha violência, alguém ama uma mulher daquele jeito? E o texto reitera isso, que ele amava Diná. Siquém amava Diná. Aqui é uma desordem. Eu não questiono aqui se há um desejo amoroso ou se há um sentimento amoroso ou não, eu não questiono isso. O texto fala que havia amor no coração dele. A questão é que tipo de amor é esse que Siquém tinha por Diná. Se por desejar aquela moça ele foi capaz de violentá-la, o que esse homem seria capaz de fazer depois? Siquém era um monstro. Siquém era um monstro. Mas todo monstro tem um lado romântico. Todo abusador tem um lado emotivo, romântico, com muitas justificativas. Moças desta igreja, tenham muito cuidado. Muito cuidado. Escute-me. As moças dessa igreja, escute-me. Seu pai sabe porque ele protege. Ouça seu pai. Seus irmãos sabem porque ele protege. Ouça seus irmãos. Talvez você possa achar que é exagero, mas não é.
A monstruosidade desse ato que nós encontramos aqui, irmãos, demonstra algumas coisas importantes. Veja o verso 2. Viu a Siquém, filho do Eveu Ramor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu. O que é que diz o texto agora? A humilhou. A humilhou. Irmãos, quem era Siquém? Príncipe. Nós temos aí poder e desejo, certo? Quem era Davi quando chama Batseba? Rei. Temos ali poder e desejo. Temos então depois o relato de Aminon, que armou uma cilada para sua irmã Tamar. Quem era Aminon? Príncipe, filho de Davi. Temos ali a presença de poder e desejo. O abuso sempre está ligado ao poder do abusador sobre a vítima. O abusador tem sempre poder sobre a vítima. A vítima é colocada numa situação ameaçadora que pode paralisá-la por causa do medo. Há muitos relatos assim. E o poder da violência dessa natureza é tão devastador que a maioria das vítimas, quero abrir parênteses aqui, mulheres, e fechar parênteses aqui, são tão amedrontadas tanto com o ato do abuso como o que vem posteriormente a ele. Elas se calam quase toda a vida, porque elas se envergonham daquilo e até começam a assumir um tipo de culpa sobre a violência que sofreram. Isso é muito comum na cabeça, na mente de mulheres que sofreram abuso. E na maioria das vezes, quando estavam na infância, nem entendiam o que é que estava acontecendo. Vejam o verso 3 e 4. Então disse quem a Amor, seu pai, consegue-me esta jovem para esposa. E não devia ser o contrário, o caminho, não era? Pai, eu gostei daquela menina ali, eu queria casar com ela, o senhor pode falar com o pai dela. Era o trâmite da época, né? O senhor pode viabilizar tudo isso. Mas ele já havia violentado a moça, havia humilhado a moça. O verso 5 diz, quando o soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam os seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois, até que voltassem. Veja que em nenhum momento aqui o ato que acontece é consentido por Diná. Foi um estupro. Irmãos, quanto mais poder tivermos, mais tentação nos sobrevirá. Quanto mais poder está nas mãos de alguém, mais tentação sobrevirá ao seu coração. O poder nos dá uma sensação enganosa que podemos ter tudo o que quisermos, inclusive pessoas. Então, isso faz com que o coração daquele que tenha determinado poder não aceite um não. Lembremos, irmãos, o rei que deve ter sua vontade realizada em primeiro lugar é Deus, não o homem. O único rei que a sua vontade deve ser colocada em primeiro lugar é Deus, não o homem. Essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender aqui. A segunda coisa, o ponto aqui, na verdade, não era que Siquém era um senhor sobre Diná, mas seu desejo era senhor sobre ele. Siquém era um homem imprudente e o seu desejo pecaminoso o governava. Siquém era um escravo dos seus desejos carnais, um idólatra. Ele era controlado por esse desejo terrível. O que mais tem destruído vidas em toda a história da humanidade é poder e sexo. É o que mais tem destruído vidas. Casamentos terminam. Casos diversos acontecem por causa de abusos sexuais. Muitos meninos são levados à homossexualidade porque foram abusados na infância. Muitas meninas também. Casos de meninas que foram abusadas na infância, que não foram para prática homossexual, mas foram para uma prática de prostituição.
há uma potencialização da prostituição na mente de muitas mulheres porque elas foram abusadas. Mas como é que explica isso? Não era para ser o contrário? Não era para que a mulher tivesse ojeriza aos homens porque ela foi abusada por um homem? Deixa eu explicar isso aos irmãos. Quando uma mulher que foi abusada na infância, ou na juventude, ou na idade adulta, se dá à prostituição, o seu desejo é um só. Está no contexto que nós estamos tratando: poder. Quando ela consegue, então, dominar outros homens por meio da sexualidade, a sua mente entende enganosamente que ela tem poder sobre os abusadores. Entende, irmãos? Isso é um auto-engano do coração. Note que Deus deu sabedoria a Salomão, mas o seu desejo por alianças políticas fez com que ele tivesse muitos casamentos. Não foi assim? O aumento do poder de Salomão em termos políticos fez com que ele tivesse mais mulheres. Percebe como isso está relacionado? Quanto mais você tiver, quanto mais você receber, mais potência para fazer o que desagrada a Deus você terá. Sejam em cargos públicos, seja a chefia de uma empresa, seja a governança de uma casa, seja na sua vida financeira, seja na prosperidade material. Quanto mais você tiver, mais tentações você vai sofrer por causa do poder que está em suas mãos. Por isso, cristão, seja vigilante. O poder traz consigo muitas tentações e muitas ciladas. Quarto lugar, irmãos. Existem atitudes que são irreparáveis. A desgraça que é realizada por Siquém é irreparável. Não tem como reparar isso, do ponto de vista do que foi feito. Não tinha como apagar isso por meio de um casamento, percebe? Fiz esse ato monstruoso com você, mas imagine só, você está dormindo e alguém chega lá e coloca fogo em você. Você sobrevive miraculosamente. É a pessoa que quis lhe assassinar, chega com um presente e diz: tome, isso é para reparar o meu erro. Não repara. Há danos que não podem ser reparados pelos que cometeram o dano. Só podem ser reparados por Deus, em sua misericórdia e graça. Somente por Deus e pelo Evangelho. Os sentimentos daquele homem eram tão estranhos, porque misturava amor e desrespeito. Se realmente houvesse verdadeiro amor ali, haveria respeito por Diná. Quem garantiria que esse homem não faria pior com aquela jovem depois do casamento do que ele fez antes? Por isso, jovens, moças, se ele é violento com você, ele desrespeita agora, ele vai piorar depois. Ele vai piorar depois. Somente uma ação graciosa da parte de Deus para mudar. Agora, você não é o Espírito Santo e não tem onisciência para saber. Se há violência, eu estou lhe dizendo hoje, acabe e saia desse relacionamento. Se você não é casado ainda, saia desse relacionamento. Consideremos aqui também, irmãos, um ponto importante. Outro ponto importante. Desgraças também alcançam a casa dos crentes. Não é verdade? Jacó era um crente. Nós estamos vendo como Deus vem trabalhando na vida dele, abençoando sua vida. Estava tudo correndo tão bem na vida de Jacó, né? Assim, a gente viu um pecadinho ali na semana passada. Mas Deus estava abençoando a vida de Jacó. E a desgraça aparece repentinamente na vida daquele crente. Irmãos, nós oramos para que o Senhor nos livre do mal. Jesus nos ensinou isso, né? Livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Mas Ele pode não nos livrar. A desgraça chegou na casa de Jacó. Sua filha foi estuprada. Isso era muito terrível, irmãos. Como é que se dorme sabendo que uma filha foi estuprada? Como é que se dorme? Qual é o sentimento que um homem comum tem? É de acabar com a vida do estuprador, irmãos. Esse é o sentimento. Me perdoem a sinceridade aqui. Talvez uma sinceridade violenta. Mas há algum pai aqui que discorda de mim? Esse é o sentimento. E é um sentimento também perigosíssimo. Sabe por quê? Porque agora você tem um sentimento de poder para resolver com violência.
Por isso que Jesus vai dizer: dê a face ao que fere. Dói ouvir isso, irmãos. Dói ouvir isso. Dói falar isso também. Diante de quadros assim, devemos considerar que o abuso não é e não pode ser o fim de uma vida. Talvez aqui hajam mulheres que já foram abusadas, eu não sei. Eu quero falar algumas palavras aqui sobre isso. A graça de Deus para aqueles que sofreram esse mal. A misericórdia de Deus. Deus lhe ama. Ele é seu Pai. Ele é gracioso. Ele se compadece de você. Há alegria no Espírito Santo ainda para a sua vida. Você não pode reduzir a sua vida ao ato perverso que você sofreu. Você não foi agente do mal, você foi vítima dele. A esperança cristã olha para frente. Então não fique aprisionada ou aprisionado a essas questões do passado, a esses terrores, a esses fantasmas que rondam sua mente. Deus é o Deus dos novos começos, irmãos. Lembra do que a gente estudou no começo de Gênesis? Ele é o Deus que do caos ordena a criação. Ele é o Deus dos novos princípios. Não apenas pessoas que foram abusadas precisam da graça restauradora de Deus, mas a família também precisa da graça restauradora de Deus. O ódio, a indignação precisam ser tratados pelo Evangelho. Existem muitas vidas adoecidas por muitos anos porque não foram cuidadas. E eu preciso dizer, há cura, existe cura no Evangelho para você e para a sua família. Ele é o Deus que cura. Não há coração e alma tão marcadas, quebrantadas pela tragédia e tristeza que o Senhor não possa restaurar e transformar. Deus transformou a tristeza de Ana em alegria e Ele pode fazer isso de novo. Veja o verso 24, verso 5 até o 24. Aqui nós temos sequencialmente o texto nos falando sobre Jacó em silêncio, quando soube do ocorrido, esperou seus filhos chegarem e então relatou tudo aquilo. Talvez na cabeça de Jacó tenha sido um ato de prudência, esperá-los voltar para poder controlar a reação dos filhos em relação ao que aconteceu. Então, do verso 6 ao 12, nós temos o pedido de casamento. Era uma tentativa de contornar a situação, de consertar tudo. Se quem estava enamorado por Diná. Veja que romântico. Costume e ensino bíblico desde a era abraâmica era o casamento pactual. Por isso, mais à frente, a questão irá girar em torno da circuncisão dos homens, né? De Siquém. Aqueles homens precisariam se comprometer com Yahvé, para que Diná casasse, em tese, com Siquém. Se não houvesse essa relação pactual dos siquemitas com Yahvé, não haveria casamento, porque Jacó estava no pacto com Deus. Esses ensinos são amplificados em todas as escrituras, mas eu não vou me ater profundamente a isso, nós já vimos isso categoricamente em outros lugares. Mas veja, do verso 13, vá olhando para a sua Bíblia, até o verso 24, temos a condição dada pelos filhos de Jacó, que planejaram a vingança contra aquele povo. Algumas coisas devem ser observadas aqui, vejam. Em vários lugares do Antigo Testamento, Deus mandou o povo ir à guerra. Não foi assim, irmãos? Em vários lugares, Deus orientou e disse: reajam, lutem, guerreiem. Aqui não houve nenhuma ordem de Deus. Deus não mandou seu povo ir à guerra. Ele não orientou dessa forma. Há uma palavra aqui muito importante para nós, que está no verso 13. O texto diz assim: então os filhos de Jacó, por esta causa, de lhes haver Siquém violado sua irmã Diná, responderam com dolo a Siquém, a seu pai Amor, e lhe disseram: não podemos fazer isso, dar nossa irmã um homem incircunciso, porque isso seria uma ignomínia. Sob uma única condição permitiremos que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho. Esta fala dos filhos de Jacó foram falas enganosas, por isso que diz lá com dolo.
eles estavam jogando. A ideia era, eles vão se circuncidar. Nossa condição é que todos os homens da terra sejam circuncidados. E nós sabemos como fica um homem circuncidado por alguns dias. Enquanto eles estiverem na fraqueza da dor da circuncisão, nós atacaremos e devastaremos tudo e levaremos crianças e mulheres cativos. Empilharemos tudo, destruiremos tudo, em nome da honra de nossa irmã. Nós invadiremos violentamente as casas. Veja só a reação. O texto vai contando a história e, ao mesmo tempo, vai reprovando a atitude dos filhos de Jacó. Aqui, irmãos, temos também lições importantes a observar sobre o engano. O poder sempre se relaciona com o engano. A primeira coisa a considerar também aqui é esse desejo dos filhos de Jacó de vingança. A vingança para eles não era o que Deus havia determinado. Não havia uma orientação divina para esse ato. Não devemos alimentar sentimentos vingativos. Isso não revela o caráter manso de Jesus. Na verdade, Paulo vai nos orientar: a vingança pertence ao Senhor. Entreguemos ao Senhor para que Ele haja. O desejo de vingança promove engano, arquiteta o mal, cria situações que enfraquecem o outro e então despeja o mal sobre ele. Cristo, ao ser açoitado e crucificado, disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E aqui devemos lembrar do que Jesus disse, irmãos. E é difícil falar isso aqui que Jesus disse. Amarás o teu, ouvistes em outro tempo, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. É bronca, né, não? É bronca. Vamos ao verso 25. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte dor, e os filhos de Jacó sabiam. Uma coisa é circuncidar um menino na infância, com 8 dias. Uma coisa é circuncidar um homem, né? O homem já é mole. Numa gripe, o cabo já é a dor do parto, né? E circuncidado, aleijou. Veja que os filhos de Jacó calcularam, terceiro dia. É o pior momento de dor. 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Agora o ódio de Simeão e Levi era grande, porque haja braço para matar todos os homens com a espada na mão. Nem o cansaço parou. Não estava com arma não, viu? Um revólver não, uma pistola não. Era espada, meu amigo. Elas passaram 2 dias com o braço pendurado, assim, tanto matar homem com a espada. A raiva era grande aqui. Veja só, o texto continua. Passaram também o fio da espada a Ramô e a seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade. Os irmãos estavam sabendo do plano e ajudaram. Lembra lá atrás que o texto diz que eles falaram com dolo aos filhos de Siquém? Todos os irmãos estavam envolvidos na trama contra os siquemitas. Isso aqui é a igreja, viu? Povo de Deus na história. Escandalize não, viu? É isso aqui. É a história do povo de Deus. Veja o verso 28. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade, todos os seus bens, todos os meninos e suas mulheres. Você imagina só quantos filhos ficaram sem pais aqui? Todos. Todas as crianças tiveram seus pais assassinados. Aqueles homens que não tiveram nada a ver com o que Siquém tinha feito foram mortos. Eles eram inocentes. Você já entendeu isso aqui? Eles eram inocentes. Irmãos, a vingança tem uma face covarde.
O abuso do poder dos filhos de Jacó está evidente no texto. Agora, o poder aqui é um poder físico contra homens enfraquecidos, não mais contra uma mulher, mas contra homens enfraquecidos. Eles invadem o lugar, matam os homens, tomam os bens, as mulheres, as crianças, levam tudo. Irmãos, tenhamos cuidado para não sermos agentes da maldade, porque recebemos a maldade sobre nós. Paulo disse algo importante sobre isso, vocês lembram? Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Aquelas mulheres e crianças ficaram sem os seus maridos, as crianças sem os seus pais, homens inocentes morreram ao fio da espada. Novamente, irmãos, o desejo pecaminoso sempre afeta outras pessoas. O desejo pecaminoso sempre afeta famílias, cidades, nações, igrejas. Não há nenhum sofrimento que passemos nesta vida que Cristo não conheça profundamente. No que sofremos aqui, nada se compara ao que Cristo sofreu. Nada. Nada se compara. Cristo sofreu muito mais do que qualquer ser humano. Nenhuma vergonha que passemos aqui se compara à ignomínia da crucificação, irmãos. Nenhuma. O justo, o santo, o mestre, o rabino, o Deus encarnado, foi tratado como criminoso. Jesus foi tratado como bandido. Jesus foi desonrado, pendurado nu numa cruz. Foi chamado de mentiroso e louco. Foi chamado de Beelzebu. Jesus suportou a dor. Ele morreu suportando a dor. Por isso, em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Por isso, a cura para a sua dor, meu irmão, minha irmã. A cura para a sua dor, por meio da dor do Cristo crucificado. O Cristo da cruz é o Cristo que alcança a dor dos nossos corações e cura essa dor. A recompensa de Deus para a sua desonra é a vida sob a graça de Deus, irmãos. É a bondade e a misericórdia que seguirão todos os dias o povo de Deus. É a vida abundante que Jesus prometeu. São os pastos verdejantes que ele disse que nos daria. São as águas tranquilas que ele nos prometeu. Há vales de sombra e de morte para nós, mas nunca o Senhor deixará faltar a sua presença. Nunca. Nunca. Não que o mal não nos governe deste modo, né? Vindo sobre nós, impondo sobre nós sofrimento. Mas é um governo submetido à soberania de Deus. A graça nos dirigirá, portanto, não seja vencido por um passado cruel que se impôs sobre você. Cristo triunfa sobre a maldade. Entenda isso, cristão. Que o seu coração não seja amargo por causa das dores que você sofreu. Que o seu coração seja adoçado pela graça de Deus. Que você entenda que mesmo tendo enfrentado tudo que enfrentou, você pode sorrir, porque você tem Jesus. Cantamos um corinho antigo, cheio de verdade. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Essa letra é maravilhosa. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Seja cheio da paz de Deus nessa manhã, do amor de Deus nessa manhã. Cristo e somente Ele nos faz agentes do amor em meio à guerra. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, irmãos. Paulo disse: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5, 25. Oremos ao Senhor. Obrigado pela tua palavra, meu Deus. Aplica ao nosso coração, sejamos muito beneficiados pelo que vimos e ouvimos aqui.
Cura, Senhor, corações feridos, abatidos, assombrados pelo passado. Tem misericórdia, Senhor, de nós. É o que nós te oramos nesta manhã.